Pessoal, seguinte, entrevista importantíssima que começa agora. A gente está muito conectado aqui com o que ocorreu ontem, a morte de 2 detentos em um presídio aqui do estado de São Paulo e esse envolvimento com o assunto envolvendo Sérgio Moro. Vamos então aqui por partes. A Polícia Civil de São Paulo e a Secretaria de Administração Penitenciária investigam a morte desses 2 detentos no presídio de Presidente Venceslau, aqui no interior de São Paulo. Eles são apontados como os mentores de um plano para sequestrar o ex-ministro da Justiça e agora senador Sérgio Moro. Eles seriam da elite do PCC. Sobre isso, a gente conversa agora com o promotor de justiça, o Lincoln Gaquia, que investiga o PCC há mais de 20 anos. Muito obrigada, promotor, pela gentileza da entrevista. É muito importante que nós tenhamos aqui a sua voz e o seu conhecimento. Bem-vindo ao live. Obrigado, bom dia a todos. Um prazer falar com vocês. Vou fazer uma pergunta que é muito fácil de fazê-la, né? Mas imagina a complexidade da resposta. O que o PCC e Sérgio Moro têm a ver, fazem parte de um mesmo pacote? Não que eles tenham a ver, mas em quais aspectos encontram-se esses 2 campos? Olha, na verdade, tocante ao homicídio que ocorreu ontem aqui na penitenciária do Presidente Venceslau, os 2 presos que foram assassinados estão envolvidos num plano de atentado contra o senador Sérgio Moro, né, contra outras autoridades aqui do país, inclusive contra a minha pessoa, né? Eu também era um dos alvos dessa sintonia restrita, que era coordenada por esses 2 presos e tinham outros participantes. Nós acreditamos na época que o envolvimento do Sérgio Moro como alvo, né, de um atentado do PCC tenha sido em função, né, da sua atuação à frente do Ministério da Justiça, sobretudo quando houve a proibição de visitas íntimas no sistema penitenciário federal, né? Isso desagradou aí os integrantes do PCC, não só do PCC, como do crime organizado em geral. Nós pensamos que seja por esse motivo, mas também isso não foi explicitado na investigação que começou aqui no GAECO, que eu coordeno, e depois eu compartilhei com a Polícia Federal, né? Foi a Operação Sequaz, que corre pela Justiça Federal de Curitiba. Pedro Duran também participa dessa entrevista aqui com a gente. Tudo bem, promotor? Bom dia, obrigado pela conversa. Tem 3 possibilidades que foram levantadas pelas fontes com quem eu conversei sobre essa execução desses 2 suspeitos de terem participado desse esquema de sequestrar o ex-ministro e agora senador Sérgio Moro. Ou eles teriam falhado na missão e por isso estariam sendo punidos pelo PCC, ou teria havido algum tipo de traição de parte desses criminosos para entregar aos outros que também estavam envolvidos nesse plano, ou há ainda uma terceira possibilidade que eles teriam executado, assassinado algum outro membro do PCC sem seguir as regras que a facção determina nesse tipo de situação. Destas 3, qual que lhe parece que faz mais sentido? Bom, ainda é prematuro a gente tirar qualquer conclusão acerca dos motivos que envolveram esse assassinato, né? O crime está sendo investigado pela Polícia Civil aqui da região. Os presos, os 4 internos que foram apontados como autores, inclusive se entregaram, né, os policiais penais, eles permaneceram em silêncio. Agora, há indícios, né, por serem as vítimas integrantes do PCC de um setor muito importante, que é a sintonia restrita, que é ligada à cúpula, que houve alguma ordem, né, externa, essa ordem possivelmente veio da cúpula também, para que eles fossem assassinados. Nesse caso, a experiência que nós temos, né, desse tipo de crime, ela demonstra que possivelmente eles descumpriram alguma determinação, né, que lhes foi dada, ou mesmo agiram não conduziram bem, né, as suas funções. Existem, sim, esses rumores. Um deles seria de que o que foi exposto na investigação, repito, começou aqui pelo GAECO de Presidente Prudente, foi compartilhado com a Polícia Federal, que instaurou o inquérito, né, e deflagrou a Operação Sequaz. A gente trabalhou junto com a Polícia Federal. Foram expostas fotos, inclusive, foram expostas contabilidade, fotos com
a identificação de outros integrantes, um deles que está fora do país, que é da cúpula do PCC, um integrante conhecido pelo nome de Patrick Wellington Salomão, é o Forjado. E esse integrante, inclusive, ele creditou o fato de ter virado investigado nessa operação a falha, né, por conta desses outros integrantes que foram pegos pela Polícia Federal, porque acabaram tirando print de tela de conversas que tiveram numa live, né, entre eles, e esse print acabou identificando para nós os integrantes do setor, e um deles seria esse Patrick Wellington Salomão, que se disse prejudicado pelo NEF e pelo RE. Ele falou, olha, eu só estou nesse processo, pelo menos a informação que me chegou é essa, por conta de terem agido de maneira incorreta, né? Os dois criminosos que foram mortos. E existe também rumores de que o Reginaldo Ré teria se envolvido na morte de outros integrantes também do PCC, já que eles eram desse setor, e que essas mortes não foram bem conduzidas, né? Não haviam provas para assassinato de outros integrantes, que inclusive eram de liderança de rua do PCC. Mas ainda é prematuro a gente fazer qualquer digressão sobre esse fato, mas eu já adianto que com certeza não foi oriundo de uma rixa interna dos 4 presos que mataram esses 2 integrantes da liderança. Então, que não teria sido, de fato, uma rixa interna, e sim uma hipótese grande de ter havido, pela experiência de vocês, não é mesmo, promotor, de ter havido até um pedido externo, e claro que vocês, a partir de agora, estão investigando e tentando compreender o que aconteceu. Então, promotor, nós estamos falando do caso de Sérgio Moro, né, que os mentores do sequestro de Moro e tudo mais. Isso nos leva a crer, então, que qualquer pessoa que esteja num cargo de liderança, que faça alguma coisa que afete o PCC, acaba virando alguém da mira de poder morrer, assim, falando assim, a grosso modo, você está exposto, você luta contra qualquer aspecto do PCC, você acaba naturalmente, pela experiência do senhor, e o senhor falou que também passa por isso, acaba virando alguém da mira do próprio primeiro comando da capital. Eu era o alvo número 1 desse setor, né, inclusive. O preso que, na verdade, não é um ex-presidiário, é informante que nos passou a informação do Moro, passou justamente porque eu seria um dos alvos, né? Eu seria morto por esse setor aí que era coordenado pelo NEF, e que também teriam outras autoridades envolvidas, né, nesse plano, como também o senador Sérgio Moro. Mas, como eu disse, não é apenas o Sérgio Moro. Então, nós tínhamos agentes policiais penais de Rondônia, de Brasília, de Cascavel, tínhamos ex-comandantes da Polícia Militar de Campo Grande, e tinha eu também, né? Eu também era um dos alvos. Então, é um setor, né, que se dedica a isso, a assassinatos, atentados e a resgates. E eles tinham esses planos, né, que estavam em andamento e que só não foram adiante porque nós conseguimos, a investigação foi muito rápida e conseguiu detê-los, tá? Mas também pode ter sido uma queima de arquivo, né? Porque esses indivíduos tinham muitas informações, inclusive de planos que estão em andamento, né? Então, também todas as hipóteses são possíveis. Agora, sempre passando pelo fato de que nenhum preso que esteja na penitenciária 2 iria tomar essa atitude por si só, né, de assassinar integrantes tão importantes assim. Essa ordem veio de fora e possivelmente veio da cúpula. Pedro? Doutor, eu queria que você explicasse para a gente o que é essa sintonia restrita, esse grupo de elite do PCC, como é que funciona isso? São bandidos mais intelectualizados, têm uma formação diferente, e quem hoje é a cúpula do PCC, já que alguns dos chefes da facção estão presos em penitenciárias federais? Veja, a sintonia restrita foi criada justamente, né, para que eles pudessem praticar esses atos de natureza terrorista, né, que são atentados. Eu vou dar um exemplo: a morte, o assassinato dos agentes penitenciários penais federais. Os 3 agentes penitenciários, são 2 e mais a psicóloga Melissa, que ocorreu em Cascavel. E esses assassinatos foram determinados pela cúpula do PCC e foram executados por esse setor da sintonia restrita. O setor que foi criado para isso,
destacaram lá indivíduos que tinham expertise e têm, porque o setor ainda está ativo, no manuseio de armas de grosso calibre, normalmente são ladrões de banco, né, indivíduos envolvidos já assassinados, que são destacados de outras funções e ficam aguardando apenas a ordem, né, para que eles comecem a elaborar determinado plano, como foi o caso do meu assassinato, de plano para o meu assassinato, atentado contra o senador Moro, não era um sequestro, eu já adianto que não era um sequestro, era um planejamento de atentado contra o senador Moro e contra policiais penais federais de Porto Velho, como eu disse, de Brasília e também de Cascavel, Campo Grande também. E aliás, né, nesse setor de restrita, com esses indivíduos foi encontrado, em outra oportunidade, fui eu, inclusive, que fiz um relatório, foi encontrado imagens, né, da residência oficial do presidente da Câmara, do Arthur Lira, e também do presidente do Senado, do Pacheco. Eu mesmo levei essa informação pessoalmente ao presidente do Senado, ao Pacheco, só não entreguei pessoalmente ao presidente Lira, porque ele estava em viagem na época do mundo árabe, e eu acabei elaborando aqui esse relatório, mas para vocês terem uma ideia, né, do que é capaz essa facção criminosa, essa organização, que eu já classifico como máfia, e, portanto, ela age como uma máfia mesmo, né? E são autoridades aí destacadas, né, do cenário nacional que podem ser alvos aí desse tipo de facção. Informações muito importantes, em que também encontraram imagens da residência de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, debaixo do comando dessas equipes, e que sobre Moro não era sequestro, era de fato um assassinato. Tá? Então a informação afirmada pelo promotor Lincoln Gaquia. Promotor de Justiça, muito obrigada pela entrevista, que investiga o PCC há mais de 20 anos. Obrigada por trazer o seu conhecimento aqui para a CNN Brasil. Obrigado, estou à disposição de vocês. Um bom dia a todos. Muito obrigada. Obrigada, Pedro Duran, também, pela participação aqui na entrevista. Puxa vida, que conversa importante.